Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Neima Xingor e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês o segredo do que fazer naquele momento da tua vida que você olha para si mesma e você diz: poxa, eu acho que eu errei aqui, poxa, eu acho que minha vida não tem mais solução, eu acho que isto que eu fiz não tem mais saída. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o segredo, falar um pouquinho aqui sobre Pedro. Mas antes, eu quero que você se subscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Esse vídeo surgiu por uma pergunta que eu recebi, não é? Uma mentorada minha, muito querida, perguntou para mim, trouxe para mim uma dúvida. Ela questionou-me: olha, Neima, eu quero muito me conectar com Jesus. Eu quero muito ter um relacionamento sincero com Jesus. Eu quero muito seguir Jesus, mas eu não me acho pronta, eu não acho que sou digna, eu não acho que consigo realmente fazer isso, até porque eu acho que para poder seguir Jesus existe um determinado padrão, existe uma determinada certas características que eu tenho de seguir para que eu possa segui-lo verdadeiramente. Então eu não consigo segui-lo, mesmo assim sabendo que eu faço coisa errada, sabendo que eu erro, sabendo que eu, pronto, né, não estou 100% lá com ele. Eu disse para ela: olha, tem uma frase que mudou muito a minha jornada, mudou muito a forma como eu me relaciono com Jesus, que é: Jesus não está em busca dos perfeitos, que Jesus não veio aqui chamar os curados, que Jesus não veio aqui chamar quem já está pronto. Jesus veio justamente para chamar pecadores. Jesus veio por conta de quem está doente. Eu não vou ao médico porque eu estou bem. Eu vou ao médico porque preciso de cura, porque existe alguma ferida, existe alguma coisa que não está em bom funcionamento em meu corpo, e é por essa razão que eu me direciono ao médico. Não, tem muitas pessoas aí que estão à espera de estarem curadas para que elas possam ir para Jesus. Só que não tem como tu te curares, não tem como tu alcançares a tua cura longe da presença de Jesus. Não tem como alcançares a tua cura, esperares que estejas perfeita para que depois possas ir para Jesus. Não, tu tens de ir para Jesus e na presença dele tu vais te converter e vais te melhorar. Dá um exemplo. Nós ouvimos falar muito de Pedro. Pedro, quem é Pedro? Quem foi Pedro? Pedro foi um grande discípulo, foi um dos 12 discípulos que caminhou com Jesus, que andou com Jesus, que foi o que trouxe, né, que nos apresentou a igreja primitiva. Só que nós também sabemos que Pedro foi o que negou Jesus, não é? Dos 12 discípulos, nós temos 2 discípulos. Temos um discípulo que é o Judas, que foi o que traiu Judas Iscariotas, que foi o que traiu Jesus. Mas também temos o Pedro. Pedro, quem foi? Pedro foi o que negou Jesus 3 vezes. Mas em que circunstâncias Pedro negou Jesus? Por quê? Porque Pedro já andava com Jesus, Pedro já convivia com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus. Só que algum tempo antes, bem pouco tempo antes dele negar Jesus, numa mesa, sentado, não é, no momento da comunhão, Pedro disse que nunca negaria Jesus. Pedro disse que nunca deixaria Jesus. Ou seja, Pedro estava com o coração aberto, estava com o coração sincero a dizer: Jesus, eu nunca vou te largar. Tem muitas, talvez você esteja a se identificar nesse momento, onde em muitos momentos da tua vida você já tenha dito: eu nunca vou abandonar a Jesus. Eu nunca vou fazer nada de errado. E eu nunca, assim como Pedro havia dito que nunca negaria Jesus e que ele poderia até morrer por Jesus, se fosse necessário, mas negar a Jesus ele jamais negaria. Mas Jesus disse: olha, Pedro, te digo que antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E foi realmente isso que aconteceu. Tempo depois nós vemos aquele Pedro que seguia Jesus, aquele Pedro que foi chamado e aceitou o chamado de Jesus, que caminhou com Jesus, que viu diversos milagres e realizou diversos milagres diante de Jesus. Nós vemos no momento da crucificação ele a negar Jesus. 3 vezes Pedro negou Jesus. E na terceira vez que Pedro negou Jesus, o livro de Lucas nos fala e nos conta que quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, os olhos de Jesus ficaram fixos em Pedro. Pedro olhou para Jesus e naquele momento Pedro se lembrou
que o mestre, que Jesus, aquilo que ele disse, que jamais negaria a ele, que jamais, que poderia até morrer por ele, ele acabou percebendo que ele negou Jesus. Ele fez justamente aquilo que ele disse que jamais faria. Ele fez justamente aquilo que ele negou que ele faria. O que ele fez? Ele negou Jesus por 3 vezes. E naquele momento, a Bíblia nos fala em Lucas que Pedro saiu e foi chorar amargamente. Então, provavelmente em muitos momentos você também já se viu chorando amargamente por determinadas coisas que você não queria fazer, mas você se viu a fazer. Não é? Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Não é? Por isso é que nós temos que estar sempre atentos, sempre atentas a vigiarmos a nossa carne, porque a carne é fraca, mas o espírito também está sempre pronto, não é? Está sempre pronto. E dito isso, Pedro nega, vai chorar amargamente, Jesus morre, ressuscita, e Pedro, não é? Quando Pedro nega Jesus, o que acontece? Ele só vê que, olha, o mestre já está lá, foi morto, estamos falando na crucificação, foi crucificado, perdeu as esperanças e ele saiu e foi pescar novamente, foi fazer aquilo que ele fazia anteriormente quando Jesus o chamou. Como quem dissesse, não tem mais esperança, como quem dissesse, não tem mais solução aqui, então eu desisto, eu abro mão. Eu vou continuar a fazer aquilo que eu fazia. Tem muitas pessoas que, por conta do erro, elas não têm coragem de se aproximar diante de Jesus, diante do seu erro, e elas fogem. E quando elas fogem, elas voltam a cometer a mesma coisa. Elas voltam a fazer aquilo que elas faziam no passado. Por quê? Porque elas perderam as esperanças diante do erro delas. Só que Pedro volta a fazer o mesmo. E Jesus aparece novamente, depois de ter ressuscitado. Jesus aparece novamente diante de Pedro. Pedro, quando percebe, não é que é Jesus, estamos a falar que Pedro estava no barco, quando Jesus apareceu novamente, estava no barco, junto com outros discípulos, e Pedro foi aquele que quando viu Jesus já viu que estavam a tentar pescar, não haviam pescado absolutamente nada, não haviam conseguido pescar absolutamente nada, então muitas vezes você foge, você volta a fazer a mesma coisa de errado, em busca de se satisfazer, em busca de preencher um vazio, mas no final você não preenche nada, não encontra nada. Por quê? Porque você está a procurar fora algo que você tem que procurar dentro. Você está a procurar em outras pessoas algo que você tem que procurar em Jesus, porque é só em Jesus que você vai conseguir se preencher. E Pedro, quando percebeu aquilo, ele saiu do barco. Quando viu que era Jesus que estava lá e que perguntou: olha, meninos, vocês pescaram, o que vocês encontraram durante a noite? De forma bem irônica assim, né? Só para questionar, para que eles pudessem trazer a consciência que, olha, trouxesse a consciência para eles que, olha, não tem nada que você vai conseguir pescar, que você vai conseguir pegar fora da minha presença. E quando Pedro percebe que era Jesus, Pedro saiu do barco, nadou e foi ao encontro de Jesus. Quando ele foi ao encontro de Jesus, foi ali que Jesus iniciou a conversão de Pedro. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós vamos de facto ter de ir para Jesus enquanto nós não estamos convertidos, enquanto nós não estamos convertidas. E é na presença de Jesus, quando nós erramos e voltamos e corremos para ele. Algo muito interessante é que Pedro correu para Jesus. Quando viu Jesus, Pedro não teve vergonha. Pedro poderia ter vergonha e dizer: poxa, fui eu que neguei a ele, como assim eu estou a correr para ele? E naquele mar, na areia, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não chegou para Pedro e foi acusar Pedro, foi condenar Pedro, foi dizer: Pedro, tu me negaste, Pedro, tu me recusaste. Quem faz isso geralmente são homens. E nós observamos hoje em dia diversas pessoas que têm medo de ir para Jesus. Por quê? Porque elas conhecem um Jesus acusador, um Jesus que aponta o dedo para os teus erros, um Jesus que diz: você é isso e você é aquilo. Mas nos esquecemos que Jesus não é alguém que vem para nos condenar, mas ele é aquele que veio para, enquanto nós estávamos condenados, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos redimir dos nossos pecados, não para nos condenar. Muita gente foge porque: mas eu errei, eu não estou perfeita, tem este erro, tem aquilo. E nós fugimos e nós vamos para o caminho errado. Qual é o caminho errado? Foi o caminho que Judas percorreu. Judas foi aquele que entregou Jesus. Ah, mas não tenha perdão para Judas, porque foi ele que entregou Jesus.
Quem disse que não existia perdão para Judas? Judas é que não quis acessar o perdão. Ou seja, ao invés dele correr para Jesus, assim como Pedro fez quando viu Jesus novamente, Judas, ele foi lá e matou-se. Ele acreditou que não tinha mais saída, que não tinha mais solução e acabou para ele. Mas hoje estou aqui para te dizer que tem solução para aquilo que você passa, tem solução para as circunstâncias que você olha e diz, eu acho que não tem mais saída, eu acho que não tem perdão para isto que eu estou a passar, mas Jesus vem e diz, tem perdão sim, tem perdão para ti sim. E não seja inspirada hoje em Pedro, não é? E quando eu digo se inspira em Pedro, não é? Quando eu poderia falar aqui para tu te inspirares em diversas outras pessoas, em Davi, qualquer pessoa. Mas eu falo de Pedro porque eu sei que do outro lado daí tem pessoas que olham para si e dizem, eu não sou digna de seguir Jesus. Olham para si e não se acham filhas por conta do erro, por conta da... Elas se sentem culpadas por determinadas coisas. Mas elas esquecem que tem um Jesus que está aí na areia esperando por você e dizendo, olha, tem uma restituição para ti. Tem uma conversão para ti. Então venha assim como tu estás, venha nas circunstâncias que estás e eu te amo mesmo assim, independentemente do que tu fizeste. Porque Jesus, ele odeia o pecado, mas ele não odeia o pecador, porque foi pelo pecador, para redimir dos pecados, que Jesus morreu naquela cruz. Então hoje, se tem algo que te condena, se tem algo que te acusa, se tem algo que diz você não merece, você não é digna, você não tem valor, não acredita. Corre para Jesus e em Jesus você vai encontrar a tua restituição, você vai encontrar o teu valor. E naquela praia, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro poderia dizer, como eu vou falar que eu amo a Jesus depois disso que eu acabei de fazer aqui, que foi negar a ele por 3 vezes. Como é que eu vou dizer a ele que eu o amo? Não tem como eu dizer. Mas Pedro, porque conhecia a natureza de Jesus, ele acessou o perdão. E por 3 vezes ele negou, mas por 3 vezes ele voltou a dizer novamente que ele amava Jesus. Então, se tu cair 5 vezes, não permaneça no chão. Corra para a pessoa certa, para Jesus. E ele vai ter uma restituição para ti, ele vai te mostrar o que é o verdadeiro amor e vai te ensinar o verdadeiro perdão. E esse mesmo Pedro foi convertido, foi restituído e vemos ele depois a pregar, em Atos 2, né? Quando o Espírito Santo veio, lá em Atos 2 nós vemos esse mesmo Pedro vai lá e converte mais de 3.000 pessoas. Mas mesmo Pedro, que um dia negou Jesus, mas porque ele entendeu que não é sobre a perfeição dele, mas é sobre ele permanecer na presença de Deus, na presença de Jesus, com verdade, com humildade no coração, ele pode experimentar o extraordinário da presença do Pai. Então, o convite que eu tenho para ti hoje é, na verdade, tenho uma pergunta: o que é que hoje tem te afastado do Pai? Quais as acusações? Quais as dúvidas, quais os medos, quais os comportamentos, não é? Tem te afastado da presença do Pai. Reflita e lembre-se que não importa o tamanho desse erro, dessa falha, corra para Ele, corra para Jesus e Ele tem uma restituição para ti. E lembre-se que Jesus não veio aqui para salvar para os salvos. Ele veio aqui justamente para os pecadores, para poder nos restituir. Então, esse foi mais um vídeo do canal. Partilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa deste vídeo. E eu te espero no próximo vídeo. Lembre-se, subscreva-se no canal, deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário aqui do qual essa mensagem foi impactante para si, até mesmo para eu poder entender quais as próximas mensagens que eu vou trazer nos próximos dias e poder trazer de facto aquilo que vai transformar a tua vida, porque esse é o principal objetivo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais. Eu também sou escritora do livro Quebrando Correntes da Mente, vou deixar aqui também o link para que você possa adquirir o livro e eu te espero no próximo vídeo. Beijinhos!